Fala aí, pessoal, Felipe Masmanier do Footstats, ao lado de João Iso. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de seleção do campeonato, seleção do Paulista, estadual mais forte do país, sempre muitos times do interior que vêm forte, várias revelações. Vamos falar um pouco dos melhores jogadores desse campeonato, né, Iso? A gente já deu até um spoilerzinho aqui dos 3 melhores, né? Esses são os 3 melhores, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles individualmente e de todos os melhores das posições. Lembrando que a nossa seleção não tem intervenção humana, é baseada no índice Footstats, que calcula todas as estatísticas dos jogadores. Positivas ou negativas. Positivas ou negativas. Os melhores de cada posição vão ser os relacionados aqui. A gente começa pelo goleiro, como não poderia deixar de ser. E como não poderia deixar de ser também, o melhor goleiro é o Cássio, que está catando demais. Foi o segundo melhor jogador do campeonato. E a gente traz aqui alguns números dele. E o melhor do Corinthians também, né, mano? O melhor do Corinthians no campeonato, o segundo melhor no geral. A gente sempre vai trazer 3 das principais estatísticas. Se vocês quiserem conferir melhor os números, só entrar no nosso aplicativo Footstats Premium, tem o site também. Tudo gratuito. Ambos gratuitos, só entrar na sua loja de aplicativos e baixar. Começando pelo Cássio aqui, 16 defesas difíceis, cara que mais fez milagres no Paulistão, cara que mais fez defesa simples também. Defesa do Corinthians não estava muito forte, estava exigindo muito dele, né? Sim. E ele sempre salvando o Corinthians. E ainda foi o cara com mais lançamentos certos do campeonato também. Entre goleiros, entre zagueiros, todas as posições, ele foi o cara que mais acertou lançamentos. A gente destacou bastante desses números do Cássio no vídeo que fizemos dele nas últimas semanas. A gente vai deixar no card para vocês darem uma olhada também. Mas o Cássio está muito bem de lançamento, não é de hoje. Muito bem, na nossa opinião, é o melhor goleiro do Brasil no momento. Também tem Fábio, tem o Lomba, Sim. Vários goleiros catando muito, mas pra gente o Cássio é o melhor. Aqui embaixo a gente coloca na relação também o pódio das posições, né? Os Sim. 3 melhores jogadores de cada posição. Vai sempre aparecer aqui para vocês. Se quiserem conferir os números desses caras também, entra lá no aplicativo que vocês vão conferir tudo. Agora a gente vai para a lateral direita, que foi o Diogo Matheus da Ferroviária, jogador que teve um destaque muito interessante, já está negociado com o Curitiba, né? Vai disputar a Série B, belo reforço. Vai disputar a Série B pelo Coxa. Números interessantes dele aqui, 27 assistências para finalização, o primeiro entre os laterais, o quinto no geral, ou seja, o lateral que mais criou chances de gol para seus companheiros. Maior parte delas através de cruzamentos. Se reflete aqui também, né? Se reflete aqui nos cruzamentos, 33 cruzamentos certos, o lateral que mais acertou. E também nos passes, 93,2% de acerto nos passes. Muito bom. Que tem muito a ver com o estilo de jogo da Ferroviária, Exato. né? Foi fundamental nesse esquema, né? A Ferroviária foi muito bem no campeonato, deixou o Corinthians em situação de risco várias vezes, empatou 2 vezes nas quartas de final. Foi realmente um belo campeonato. Um time de muita manutenção de bola. Sim. O Diogo Matheus, que foi fundamental nas quartas de final contra o Corinthians, fez um golaço no jogo de ida, deu o chute que originou o gol, né? No jogo da volta, acabou virando assistência. Jogador muito interessante, vai jogar pelo Coxa na Série B dessa temporada. Agora a gente vai para os zagueiros. O primeiro dos zagueiros, não é o primeiro do ranking, mas a gente coloca o lado que ele joga aqui. Manuel. Foi muito contestado no começo, né, Isa? Em campanha de recuperação, né? Foi muito criticado pela torcida do Corinthians e agora terminou em alta, né? Ele começou o campeonato meio mal, com algumas falhas. Do meio pra frente, ele começou uma evolução bem constante, que é notada nos números. Número de lançamentos, 35 lançamentos certos. O zagueiro que mais acertou lançamentos do campeonato inteiro. Não é chutão, é pensado isso. Não é chutão, é pensado. No caso do Corinthians, muitas vezes essa bola é procurando o Gustavo, que é um cara que retém essa bola bem. A gente sempre dá esse destaque aqui. E aqui o que é mais chutão mesmo, que são as rebatidas. 82 rebatidas, terceiro entre os zagueiros dos 4 times grandes. A gente dá esse corte aqui porque é muito normal no Campeonato Paulista, no estadual, que os zagueiros dos times pequenos sejam os que mais rebatam, mais, né? Com uma distância bem grande. São mais exigidos, né? Os times grandes costumam propor mais, né? Então é natural mesmo. Mas se a gente pegar só entre os 4 times grandes, ele foi o terceiro entre os zagueiros. E além de tudo, aqui só 4 faltas cometidas, um número muito baixo de faltas. 45º entre todos os zagueiros, para vocês terem uma dimensão um pouco melhor. E esse número é muito importante porque o Manuel é o zagueiro do bote e o Henrique é o zagueiro da sobra. Então, sendo o zagueiro do bote, ele tem muito mais essa missão de parar com falta, de tentar desarmar ali, e mesmo assim ele está indo muito bem, né, Mazan? Exatamente. Campanha de recuperação interessante, está aqui com muito merecimento nessa seleção. O outro zagueiro, companheiro de zaga do Manuel, Gustavo Henrique dos Santos, campeonato muito forte também. Outro cara que é fundamental. Absoluto, né? E fundamental no estilo esquema, de jogo né? do Sampaoli.
A gente começa por esse número aqui de passes. Absurdo. 805 passes certos, o primeiro entre os zagueiros com uma certa sobra até para o segundo. Que ele é o cara que costuma iniciar esse jogo do Santos mesmo, no estilo de jogo do São Paulo, que sempre começa o jogo lá atrás, pensando lá atrás. Ele é fundamental nisso. 14 finalizações, um cara com um jogo aéreo muito forte também, fez gol na semifinal contra o Corinthians do Pacaembu, o gol que fez o jogo ir para os pênaltis. O Santos prioriza até cruzamentos rasteiros, mas geralmente quando é aéreo, busca o Gustavo Henrique, quando porque não tem um centroavante alto. Né? Exato, quando é no alto, busca o Gustavo Henrique, o segundo zagueiro que mais finalizou, e o zagueiro com maior taxa de acerto nos lançamentos. Assim como a gente falou que o Manuel foi o primeiro no número geral, ele foi o cara com a melhor taxa de acerto, 57%, número bem alto. Gustavo Henrique vai acabar o contrato com o Santos, né? Tem bastante gente de olho nele já, o Santos tentando renovar. Vamos ver como que vai ficar a situação do Gustavo. Lateral esquerda vem ele, Danilo Avelar. Outro que vem em campanha de recuperação, né? Outro com uma superação incrível no final da temporada passada, começo dessa temporada. O Corinthians estava atrás do Arana, não queria ficar com o Avelar de jeito nenhum, porque parecia que era um jogador... Foi atrás de vários laterais e não conseguiu nenhum e ficou com o que tinha, né? Parecia que era um jogador irrecuperável, mas se recuperou muito bem. Hoje é um dos principais jogadores do time, acho que não é nem exagero. E um dos mais regulares também. 4 gols marcados no Paulistão. 3 de cabeça. 3 de cabeça, são 5 gols marcados na temporada, o lateral que mais fez gols no Brasil no ano. Sim. 80 rebatidas, número importante também, o primeiro... Ele é mais defensivo, né? Mas mais defensivo. Por mais que tenha um número bom de gols, né? Primeiro entre os laterais do Paulistão em rebatidas, e aí tem aquela relação que a gente falou dos times pequenos. Sim. É normal também que o número de rebatidas venha maior nos times do interior. Mas ele foi o lateral que mais deu rebatidas, sendo de mesmo time grande, no contexto geral, entre né? todos. 648 passes certos, o primeiro entre os laterais também, ele constrói bastante esse jogo do Corinthians sempre. Começa no primeiro terço, depois passa para o segundo, já no terceiro o Cleison é acionado, né? Foi o cara que mais finalizou de cabeça no campeonato, teve números muito importantes, tá sendo uma válvula de escape boa para o Corinthians. Corinthians que conta com mais um representante aqui, agora é a vez do Ralf, que tá que nem vinho o Ralf, né? Ele melhora a cada ano, parece. E passou o Felipe Melo na última rodada do Paulista, né? Na final. Ele passou a ser o primeiro volante, exatamente com o jogo de ontem, que ele deu até assistência, né? É verdade, não é do costume do Ralf. Né? Ele deu a casquinha no escanteio do Sornosa, acabou saindo o primeiro gol do Corinthians. Esse número aqui é muito importante do Ralf, que ilustra toda a leitura de jogo que ele tem. O posicionamento ideal que ele tem, né? 15 interceptações, jogador do campeonato com mais interceptações entre todos. Ele tem essa leitura de jogo muito afiada mesmo, ele consegue ver os espaços, se encaixar no lugar ideal para fazer essa recuperação de bola. 28 desarmes, ele também dá o bote, além de ser um cara que faz essa leitura. Ele dá o bote, o sexto entre os volantes. Só que se reflete nisso aqui, né? Número baixo de faltas. Com o número de faltas cometidos muito baixo também, 8 faltas cometidas, o 32º entre os volantes. Passou o campeonato inteiro sem tomar nenhum cartão. A carreira inteira dele no Corinthians ele não tem nenhuma expulsão. Então são números que mostram que ele é aquele cara do fair play mesmo, um cara que joga limpo. E tá jogando muito. Foi o melhor volante do campeonato depois da final. Passou o Felipe Melo, como o Iso já falou. Indo para os meias agora. O primeiro deles, Carlos Sanches. O arco do Santos, né? O arco do Santos, que estava naquela relação inicial. Foi o terceiro melhor jogador do campeonato. Com números muito importantes. 27 cruzamentos certos, o primeiro meia do Paulistão em cruzamentos certos, 27 desarmes certos. Importante no momento defensivo? Né? Importantíssimo no momento defensivo, é um cara muito combativo também, o segundo meia com mais desarmes certos. E 34, aqui a gente soma o segundo e o terceiro passe para finalização, que é uma estatística que normalmente vocês não veem muito, né? Mas é um cara importantíssimo que ele está na construção de jogo antes da bola chegar na assistência ou na finalização já. Ele foi com sobras aqui, o cara que mais criou através desses dois tipos de passe. Então, um cara fundamental na criação, no momento defensivo do Santos também, e que fez uma dobradinha absurda com a flecha, né? Com a flecha do Santos, é o arco e a flecha, o Gemota, que além de ser a flecha, é o arco. Às vezes é arco algumas vezes também. Dobradinha muito interessante. O Gemota, que foi o maior pontuador do índice Footstats no Campeonato Paulista. O Carlos Sanches tinha sido o terceiro, né? Ele o primeiro, Cássio o segundo, o Sanches o terceiro. 7 gols marcados pelo Gemota, né? Artilheiro do campeonato. O cara que mais acertou finalizações, 22 finalizações certas. Eficiência muito boa, né, desses números. E o cara que mais deu assistência para finalização também. Que a gente falou. Por isso que a gente falou que é o arco e a flecha.
jogou muito, o Jean Mota, com muitos méritos aqui nessa seleção e como melhor jogador do campeonato. Também campanha de recuperação, né? Porque tinha terminado mal ano passado. Quase foi negociado, né? O Fortaleza quase levou ele. Bahia também. O Bahia estava bem interessado. Acabou ficando no Santos e foi fundamental nessa bela campanha que o Santos fez. Vamos para os atacantes. Martinelli é o primeiro dele, uma revelação do Ituano. A gente falou bastante dele num vídeo que a gente tratou das revelações. A gente vai colocar nos cards aqui também, que vocês vão ver números mais específicos, mapa de finalização, mapa de calor. 6 gols marcados, vice-artilheiro do campeonato, com a pontaria na finalização absurda, 74%. Número surreal. É muito alto. Você terminar um campeonato inteiro com um número desse é raridade, não por menos ele já está sendo monitorado por vários times da Europa. O Arsenal está mais perto dele. O Arsenal parece que está perto dele, vários times brasileiros queriam também, mas infelizmente parece que o destino dele é a Europa mesmo. E ainda foi o segundo atacante que mais criou chances de gol, 18 assistências para finalização, jogador muito interessante, de muito futuro, Gabriel Martinelli. O segundo entre os atacantes aqui, entre os pontas, a gente coloca 2 pontas e um centroavante, um 9, é o Dudu, do Palmeiras. Sempre presente nas nossas seleções. Sempre presente, ele sempre pontua demais nos números, jogador muito interessante, muito incisivo, 22 dribles, foi com sobras o cara que mais driblou no campeonato. O cara que mais sofreu faltas também, consequentemente, porque ele sempre busca essa jogada de 1 contra 1. 30 assistências para finalização. Também sempre lidera esse ranking, Sempre lidera. Ao lado do Gemota, ele liderou essa estatística. A gente viu que o número do Gemota era exatamente o mesmo, de 30. E 35 cruzamentos certos. Tem uma facilidade no cruzamento, sempre com índice de acerto. Ainda mais que agora, com esse estilo de ligação direta e bolas buscando Davidson, Goulart, o Palmeiras consegue se beneficiar desses cruzamentos. Ele é fundamental, não foi o melhor campeonato que o Dudu já fez, a gente sabe longe disso também, longe disso, mas ele sempre está entre os primeiros aqui. E consegue ser melhor do que o resto. Sempre pontua demais, jogador fundamental do Palmeiras. E aqui no 9, o centroavante, que não é tão centroavante. Não é um centroavante, foi o falso 9 do Santos. Derlis Gonzalez, jogador de muita movimentação, a gente destacou ele aqui esses tempos também. Falou de números bem interessantes do jogador. E as principais estatísticas dele, a gente vê aqui. 8 participações diretas em gols, o terceiro do Paulistão, só o Gemota e o Martinelli estiveram à frente. Marcou 5 gols e deu 3 assistências. Foi o segundo entre os camisas 9, né, esses jogadores que jogam mais enfiados, que mais deu assistência para finalização, muito por ser esse jogador móvel que estava em todas as partes do campo. E ainda ajudava no momento defensivo. 17 desarmes certos, o primeiro entre esses jogadores que jogaram na função. Demais. Assim ficou a nossa seleção, com o Derlis Gonzalez de 9. E a gente destaca também o melhor técnico do campeonato. Aqui já é opinativo, não é pela questão dos números. A gente destaca também o Sampaoli, foi muito bem, né? Muito bem, mas a gente destaca o Antônio Carlos Zago aqui, pelo Red Bull, melhor campanha da fase de grupos. Acabou levando o troféu do interior. Bem lembrado. E cabe aqui ressaltar também, que a gente acabou não falando no começo do vídeo, mas o troféu do interior não entra nessa conta das estatísticas. É só a fase de grupos e a fase de mata-mata do principal também. Vamos ver agora o Antônio Carlos Zago sob o comando do Red Bull Bragantino na Série B. Tem tudo para incomodar, brigar lá no topo. Vamos ver se o Red Bull Bragantino consegue almejar uma vaga na Série A. Levou praticamente o Red Bull inteiro para lá. Acho que ficaram 4 jogadores do Bragantino também. Sim. E fez algumas contratações interessantes, né? Pegou o Morato, pegou o Baralhas do Ituano, trazendo alguns jogadores do interior aí que podem agregar bastante na Série B. Aqui a gente traz a revelação do campeonato também, mais um que é opinativo, aqui não é pelo índice Footstats, mas na nossa opinião, revelação do campeonato pro Antony. Jogador mais acionado do São Paulo. Jogador mais acionado do São Paulo, teve uma reta final de muito destaque, os números dele aqui. 13 dribles certos, o terceiro jogador do Paulistão que mais driblou, só atrás do Dudu e do Cleison. 393 passes certos, o atacante do Paulistão que mais participou do jogo. Então a gente vê a importância dele. A maioria das jogadas do São Paulo são tudo buscando o Antony. Tudo buscando o Antony e 26 desarmes certos, o primeiro atacante do Paulistão que mais desarmou também. Então a gente vê que ele foi um cara fundamental. Na reta final foi decisivo, fez o gol na final contra o Corinthians, que estava levando o jogo para os pênaltis até o final. Tirou um coelho da cartola ali, né? Porque tinham 5 jogadores marcando o Antony. E aqui o top 5 de revelações que a gente coloca. Também opinativo aqui, né? Também opinativo. A gente fez a relação das revelações ao término da fase de grupos, que vai estar no card aqui. Mas ao término do campeonato a gente coloca o Antony como primeiro, o Martinelli como segundo. O Antony em primeiro muito por essa decisão que ele teve na reta final do campeonato.
Luan como terceiro, baita campeonato também. Muito regular. Esse garoto vai ser muito bom. Jobson, que acertou com o Santos em quarto. E o Ivan, goleiro da Ponte, em quinto, que a gente destacou bastante dele também. Cobiçado, né, por vários times. O Cobiçado por vários times. Deles. Goleiro muito jovem e de muito futuro. Essa aqui foi nossa seleção. Comentem aí se vocês concordam, se vocês discordam. Sempre dá muita polêmica a seleção. A gente já está preparado para isso. Mas é o que a gente falou no começo, sem intervenção humana. Essa aqui é a seleção dos números. Baseada nas estatísticas. Mas eu achei que ela ficou bem condizente com o que a gente viu no campeonato mesmo. Dúvidas. E é isso aí. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações. Compartilha com todo mundo. Compartilha com todo mundo para debater com o seu amigo aí se a seleção dele está parecida com essa, está muito diferente dessa. É isso aí. Quais seriam os nomes escolhidos. Mas é isso aí. A gente volta nos próximos dias com mais análises para vocês. Um abraço. Falou, pessoal. Tchau, tchau.